Bom dia a todos, mais um Fala Dedê. Eu queria partilhar, agora já são tarde, sabe? Hoje é dia 26/7/2026 e deve ser aí por volta de quase 2 da manhã. E o que eu queria partilhar aqui com vocês, que eu estava na cama, mas eu já estou querendo partilhar com você que me escuta já há um tempo sobre uma palavra. A Bíblia diz assim, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E essa palavra está em Romanos 2, versículo 1, e essa palavra é muito forte, sabe? E a verdade é que o meu entendimento é que toda vez que quando eu fico com raiva, eu me sinto injustiçado. E quando eu estou assim, é porque eu acho que eu tenho razão. É muito difícil, sabe? É muito difícil fazer um inventário de si próprio, uma autoanálise, buscar ver aonde está a raiz que desencadeou qualquer problema ou circunstância que possa me gerar sentimentos ruins, de raiva, medo, ciúmes, vingança, né? E aí tem uma literatura que fala assim, egoísmo, egocentrismo. Esta, acreditamos, é a raiz dos nossos problemas. Isso está lá em Tiago também, quando ele diz que a natureza do que nós pecamos não está no inimigo, no diabo, não. Está na concupiscência, está dentro da minha vida. Ou eu estou com um comportamento egoísta, ou egocêntrico, ou seja, eu sou o importante, tudo tem que girar em torno de mim, ninguém pode me ofender, a vida tem que me agradar e ser do jeito que eu quero. Isso é muito sério, porque é isso que dá luz ao pecado. Então, eu nem erro se eu falar que todas as vezes que eu me irritei com alguém, que me entristeci com alguém, que eu briguei com alguém, com certeza é o meu egoísmo e o meu egocentrismo que está agindo. E ele acaba dando luz a quê? As minhas imperfeições, ao que vamos chamar de defeitos de caráter. E aí tem alguns que ele classifica assim. Esta, acreditamos, é a raiz dos nossos problemas. Levados por centenas de forma, agora vem os defeitos de caráter. Medo, que tem um medo prudente, mas tem um medo que não é de prudência, é de defeito de caráter. Aí é que tá. Por causa do medo, eu minto, eu faço fofoca, eu fico dissimulado, eu por causa do medo posso roubar, posso até matar. Então se vê que é uma raiz, é um defeito de caráter que gera mais defeitos. Então, levados por centenas de formas de medo, auto-engano, ou seja, um dos auto-enganos é achar que eu estou sempre santo e sou o mais certo da história. Eu tive um problema que eu fiquei com raiva essa semana e eu julguei, porque é uma pessoa que já me deu muito problema, muito desgaste, mas da situação específica que teve um problema, eu consegui enxergar que eu fui o que promovi. Não justifico os erros do outro, né? Tomar uma postura de ameaça, de xingamento, não justifica. Porém, não me importa a atitude dos outros. Me importa é que eu que tenho que blindar meu coração
Eu tenho que blindar minha mente, eu tenho que blindar minha vida, gerar paz em mim, porque aí eu me torno um cara altruísta, ou seja, eu quero gerar paz, eu sou uma pessoa pacificadora, eu sou uma pessoa que tolero, que tenho paciência, que tenho fé, que as atitudes dos outros não têm como me machucar. Mas não. Quando eu saio desse processo de, eu vou chamar de espiritual, mas não tem nada a ver com religião, tem a ver do tratamento do meu caráter. Só tem uma forma do diabo não operar, é de inanição. Eu não posso dar alimento para ele. Então, quando eu dei alimento para ele, bem sutil, parece até que não tem problema, aí ele diz assim: levados por centenas de forma de medo, auto-engano, interesse e autopiedade. Quando eu estou com algum desses defeitos de caráter, eu me torno um cara altamente capacitado, sabe para fazer o quê? Pisar nos calos dos outros. E acaba que eles fazem? Se vingam. E quando eu digo pisar nos calos dos outros, às vezes é com a sutileza, é falando bonito, é sem falar palavrão, é mostrando como se tivesse. Isso aí eu tenho que tomar cuidado. Eu já me arrependi, pedi a Deus perdão, orei pelas pessoas que eu tive esse evento, essa semana, todos os envolvidos, né? Os erros deles é com eles, eu não tenho nem que perdoar. Quem tem que perdoar é Deus, né? Mas o que importa é eu buscar esse perdão de Deus para a minha vida. E eu consegui desarmar. Porque aqui quando fala em Romanos 2, tu que julgas fazes o mesmo, ele está falando aqui de condenação, quando eu condeno alguém. Ele não está falando que julgar é errado. Ao contrário, a palavra diz que é necessário que a gente julgue todas as coisas, retenha o que é bom. Como é que eu vou gerar juízo? Como é que eu vou gerar atitudes boas sem julgar as situações? Eu julgo tudo. Eu acordo amanhã cedo, eu acordo tarde, eu tomo café, eu como coisas que não fazem bem para mim, ou como um alimento que é melhor para mim. Eu vou para um lugar ou não vou, eu faço isso ou não faço aquilo, entendeu? Eu respondo ou não respondo. Então, eu tenho que julgar. Mas aqui, quando ele fala, tu que julgas faz o mesmo, é eu me botar numa posição de condenar as pessoas como se eu fosse melhor. Loucura, né? Eu tive uma pessoa que eu conversei que falou assim para mim: estou decepcionado com você. Aí eu achei graça, né? Essa pessoa me decepciona todas as vezes que eu estou com ela. Depois, em algum momento, ela faz alguma coisa que é decepcionante. Vamos dizer assim, aquelas piadas, não é só de mau humor, piadas, não é só sem graça, como é que se dá o termo? Umas piadas totalmente pejorativas, escarnecedoras. Isso é sério, né? Mas acaba que a gente acostuma, aí acha que isso é até normal. É o que está acontecendo muito no mundo, né? Pela normalidade. Até escutei uma palavra hoje a respeito disso, das coisas que vão se tornando normal na vida das pessoas. Daqui a pouco as pessoas estão em dúvida. Aí esse bispo falou assim: os olhos, o que você vê, o que você escuta, são portas para a tua alma. Então ele falou: toma cuidado com o que você escuta e com o que você vê, porque aquilo vai ferindo. E aí todo mundo fala hoje que Deus é muito amoroso, mas quando ele diz para não fazer uma coisa, não é porque ele castiga, é porque aquela atitude errada, ela gera uma consequência. É isso. Então,
Ele fala, tu dará conta de todas as tuas palavras. Acaba que as palavras que são lançadas, elas têm um poder. E quando diz dar conta, é porque às vezes, hoje tem pessoas que estão sendo processadas por palavras que são lançadas, piadas que são feitas. Tem gente indo para a cadeia. Aí tá aí, ó. É Deus? Não, ele só está avisando. Respeito, amor, tolerância, não tenha preconceito. É isso que ele está falando, né? Então aqui mostra claramente que, levado por centenas de formas de medo, auto-engano, interesse e autopiedade. Porque no final, quando eu me sinto injustiçado, no fundo, eu fico com pena de mim, eu sou tão legal, eu faço tanta coisa boa, eu não perturbo ninguém, eu não quero mal de ninguém, eu estou sempre ali tolerando, perdoando. Quantas vezes? Então, esse discurso para mim, vai me enchendo de um defeito de caráter terrível, que é a autopiedade. E quantas vezes eu não fui assertivo com o outro, porque eu fiquei com medo do que eu ia gerar no outro. E já teve situações agora que eu me posicionei, da pessoa xingar, ficar com raiva, que eu disse um não, trabalhando, comprometido com o meu trabalho, com responsabilidade. E quantas vezes eu larguei as coisas que eu tinha para fazer para atender interesses dos outros. Às vezes para ser aceito, às vezes para dizer, caramba, como ele é bacana, como ele é bom, como ele faz isso. Fiz isso muito com a família. Mas é isso que eu queria partilhar com você. É muito importante. Nada melhor do que chegar final do dia e fazer um inventário. Sentir medo, para entender por quê. Não vem o medo à toa. Sentir raiva, sentir ciúmes, o que houve? Nessas situações, quando eu vou lá no fundo, eu vou ver que teve auto-engano, teve interesse, quis me dar bem. Só entra no conto do vigário quem quer se dar bem. Quer comprar essa TV? R$100, vale 5 mil. Quero me dar bem, eu compro. Entro como intrusão, tem o mesmo peso do ladrão. Agora, se eu não tenho esse interesse, não estou com a lei do gesto querendo me dar bem, eu digo não, obrigado. Desvinculo dessa pessoa porque dá para discernir que não é uma fonte. É melhor pagar o preço que é justo, né? Então, pela autopiedade, qual o processo que eu estou passando? Poxa, não estão me dando atenção, não me valorizam. Aí é no trabalho, é em casa, é com neto, é com filha, com mulher, tal. Quando eu vejo, quando eu faço isso de noite, eu não vou fazer o inventário, porque esses sentimentos que eu tive, para saber do que os outros erraram. Não, tem que saber na raiz o que é que eu fiz. Por que que eu me senti ofendido? Por que que eu fui me defender? Por que que eu fui fazer justiça para mim? O Senhor tem que ser o meu vingador. Ele é a própria justiça. Eu tenho que amar a justiça dele. Negar a realidade é negar a fé em Deus. Então é fundamental. É isso aí, ó. Faz essa avaliação. Que Deus abra a mente, o entendimento, o coração, que ele possa sondar, ver tudo, que é muito fácil, ficar olhando para os outros, julgando os outros, e eu fazendo coisa pior, né? É isso aí. Beijo no teu coração, fica na paz.